Olá, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Como todas as aulas, a gente tem lembrado vocês de darem a curtida aí, darem um like no nosso vídeo, compartilhe, você que é especialmente membro da Igreja Batista do Jardim Tarumã, compartilhe aí com o seu PGM, compartilhe com as pessoas que você conhece. O nosso desejo com estas aulas é ensinar a palavra do Senhor, que você tenha recursos suficientes aí para quando abrir a sua Bíblia, ler os Evangelhos, ler o Novo Testamento e depois o Velho Testamento, você consiga interpretar melhor, entender melhor o que Deus tem para a sua vida. Então dê o seu like, dê a sua curtida, compartilhe e venha conosco hoje estudar o Evangelho de João. Nós já estudamos o Evangelho de Mateus, estudamos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, os 3 evangelhos sinóticos e agora estamos estudando o livro de João. Esse evangelho que é diferente de todos os outros evangelhos, numa particularidade, numa especialidade, a gente pode dizer numa singularidade, e aí isso já diz respeito aos objetivos da nossa aula de hoje, é fazer com que você consiga perceber aí a singularidade, as individualidades, os detalhes do Evangelho segundo João. Nosso propósito é que ao final desta aula você seja capaz de descrever a perspectiva, o olhar de João sobre o ministério de Jesus, que vocês consigam explicar o propósito do Evangelho de João, consiga listar pelo menos 4 das declarações de Jesus sobre o eu sou de Jesus, ilustrar a forma como Jesus relacionou-se com as pessoas, conforme o revelado aí, descrito nos discursos dele, como por exemplo, no seu discurso, na sua conversa com Nicodemos, escrever sua explicação sobre a segurança eterna, porque João é um dos evangelhos que mais nos descrevem sobre essa importância da vida eterna e da segurança que nós temos em Cristo Jesus da vida eterna. E seja capaz de identificar os diversos ministérios do Espírito Santo de Deus. É o Evangelho de João que nos descreve muito bem qual é a missão do Espírito Santo de Deus. Então, espero que ao final desta aula você consiga descrever todos esses propósitos. Se não, você pode entrar aí no nosso canal e tirar as suas dúvidas, dizer, olha, fiquei em dúvida sobre tal assunto e a gente na próxima aula conversa com vocês. Até agora ninguém não perguntou nada, não criou nenhuma dúvida, é por isso que a gente está seguindo aí em frente sem trazer algum esclarecimento, tá bom? Vamos ouvir ou vamos conversar sobre o autor do Evangelho de João. Como é que nós temos a certeza que foi João que escreveu este Evangelho? Se nós temos uma convicção histórica, é a posição dos pais da igreja de que João foi de fato quem escreveu este Evangelho. E se você abre lá no próprio Evangelho de João, capítulo 21, do verso 20 ao verso 24, nós temos a descrição de que quem escreveu este livro foi o discípulo amado. Ora, se foi o discípulo amado, então fica mais fácil nós identificarmos no texto e à luz dos 3 discípulos mais amados, mais próximos de Jesus, de fato quem foi o seu autor. Esse que é chamado de o discípulo amado, e aí a gente pode ver uma série de referências bíblicas que nos ajudam a compreender quem era este personagem. Ele esteve presente na última ceia, reclinando inclusive a cabeça sobre o ombro de Jesus. Ele foi quem ajudou Pedro a entrar no palácio do sumo sacerdote por conhecer o sumo sacerdote. Ele entrou no momento do julgamento de Jesus e também conversou com o sumo sacerdote, com a jovem que estava na entrada, permitindo que Pedro entrasse ali também no julgamento de Jesus. Ele foi responsabilizado para cuidar da mãe de Jesus.
ele no momento da crucificação estava presente, e presente estavam algumas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, e Jesus fala para ele: eis aí tua mãe, e fala para a mãe dele: eis aí o teu filho. E a partir dali, a referência de que João passou a considerar a mãe de Jesus como da sua família, né? Passou a adotar Maria e cuidar de Maria, mãe de Jesus, entendendo que ela já era viúva. Pode ter ajudado também a Pedro no sepulcro, quando Pedro tem a informação de que Jesus havia ressuscitado. Presente com Pedro estava também o discípulo amado. E você vai perceber que em todos os textos a descrição do autor é se colocando dentro do livro como sendo este discípulo amado. E ele mesmo dizendo lá no final, conforme referência a gente viu, que quem escreveu foi o discípulo amado que registrou todas estes fatos. Ele esteve também entre aqueles que viram Jesus no mar de Tiberíades, na pesca, logo após a ressurreição de Jesus. Então os discípulos, abatidos e desanimados, vão para pescar, e aí Jesus encontra com eles à beira da praia, preparando ali um peixe assado e o pão, e quando eles estão chegando à beira-mar, Jesus pergunta se eles tinham alguma coisa para comer, eles dizem que não. É quando Jesus então manda eles lançarem a rede, e aí chegam à praia cheio de muitos peixes. Naquele momento é esse discípulo amado que declara que era Jesus quem estava na praia. Então ele esteve presente também naquele momento da pesca. Além do mais, os primeiros pais da igreja eram unânimes em afirmar que João era o autor do livro. Agora, considerando esse discípulo amado como autor, vamos ver algumas considerações importantes. Primeiro, se nós entendemos que o discípulo amado foi quem registrou este evangelho, nós temos os três mais próximos de Jesus. Vamos nos lembrar? Pedro, Tiago e João. Ora, se no texto escrito no Evangelho de João, Pedro é sempre colocado na terceira pessoa e não é apresentado ali como discípulo amado, então Pedro é descartado como autor do Evangelho de João. O outro seria Tiago, mas vamos nos lembrar que Tiago foi um dos primeiros mártires da história da igreja. Ele foi morto por Herodes Agripa, transpassado lá por uma lança. Então, se Tiago foi morto, só sobrou João. Então, como discípulo amado, então este seria o autor do Evangelho, aqui registrado como Evangelho segundo João. Então, é quase que unânime essa testificação de que ele, então, tenha sido o autor de João, ou deste Evangelho. A data do Evangelho de João. Nós não temos também uma data muito certa, por muito tempo discutia-se uma possível data da escrita do Evangelho de João, mas algumas descobertas posteriores fizeram uma reviravolta aí na datação deste Evangelho. Então, primeira coisa que a gente tem que considerar é que no capítulo 21, no verso 23 e verso 24, a gente tem a descrição ou a indicação de que esse foi um livro escrito mais tarde do que os outros evangelhos, Foi datado aí numa data bem posterior à dos outros evangelhos. Nós nos lembramos aí de que Mateus, Marcos e Lucas ficaram na faixa entre 50 e 70 depois de Cristo. Então o Evangelho de João foi posterior a essa data dos primeiros evangelhos. Em 1935 foi descoberto um fragmento original do capítulo 8 de João, e os estudiosos aí dataram esse documento aí posterior aos outros escritos do Evangelho. Então, se eles dataram
bem posterior aí à data de 70, por exemplo, depois de Cristo, então logo a gente, e essa foi uma descoberta que trouxe uma reviravolta na datação do livro, então a possibilidade do Evangelho de João ter sido escrito aí entre o ano 80 a 90 depois de Cristo. E a maioria dos estudiosos, dos nossos historiadores, dos nossos escritores, confirmam essa data entre 80 e 90 depois de Cristo. Então, ficamos aí com essa data mais aproximada do escrito do Evangelho de João. Se você for a outros comentários, você vai encontrar aí várias argumentações favoráveis, outras não favoráveis à autoria de João, e aí você pode estender aí o seu cabedal de conhecimento, de argumentação em favor ou contra João como o autor, e também contrário a essa data estabelecida aí para o escrito do Evangelho de João. Tema e propósito do livro, Para que João escreveu ou para quem João escreveu? Então, mais do que qualquer um dos outros evangelhos, João aí tem uma clara declaração de propósito do seu escrito. No capítulo 20, o verso 30, você vai se lembrar lá, e você pode ler, de que João faz um resumo após ali Jesus se apresentar a Tomé e falar da sua dúvida, se apresentando que porque Tomé viu Jesus, então agora ele cria. Ao final dessa história, ao final desse relato, João faz uma declaração, o autor faz uma declaração do seu propósito, dizendo que muitos outros sinais miraculosos foram escritos, foram feitos por Jesus na presença dos discípulos, que não estão registrados aqui nesse livro e nem caberiam em nenhum livro, e que esse escrito foi para que as pessoas pudessem crer em Cristo Jesus como o Messias, o enviado de Deus para a salvação, para a salvação de todo aquele que nele cresce. Então, capítulo 20, verso 30, nós temos aí uma declaração clara do propósito do Evangelho de João. Em resumo, ou em outras palavras, seria promover ou produzir a fé em Cristo Jesus como Messias, como enviado de Deus para a salvação de todos os homens. O esboço, a gente tem sugerido aí em todas as aulas um esboço de cada livro. Você não seria diferente, a gente vai apresentar aqui uma sugestão para o Evangelho de João, conforme o autor do material que nós estamos usando. Na primeira parte, uma introdução, é a apresentação do Filho de Deus revelado ao mundo aí, Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Depois do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 3, verso 36, nós temos o início do ministério do Filho de Deus. Depois, capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 12, verso 50, nós temos o ministério judaico e galileu do Filho de Deus. Jesus apresentado aí como o Galileu, como Filho de Deus. Então, do capítulo 4 até o capítulo 12, verso 50. Do capítulo 13, verso 1 até o 17, 26, nós temos aí a descrição dos mistérios do Filho de Deus e seus discípulos, ou o ministério, não o mistério, mas os ministérios do Filho de Deus, aí de Cristo Jesus, ante os seus discípulos. Depois, capítulo 18, do verso 1 ao capítulo 19, 42, o Filho de Deus se submetendo à crucificação. E, por último, capítulo 20 até o capítulo 21, verso 25, a ressurreição do Filho de Deus. Lembre aí a ênfase que é dada, João sempre apresentando Jesus como Filho unigênito de Deus, como Filho de
de Deus. Características especiais do Evangelho de João. São peculiaridades, singularidades do Evangelho de João. Primeiro, João deixou claro que o ministério de Jesus durou 3 anos. Isso porque ele registra 3 Páscoas. É o único dos evangelhos que registra esse tempo aí que nos permite datar a vida ministerial de Jesus de 3 anos, podendo ser até 4 Páscoas. Isso se a gente entender que a festa registrada no capítulo 5, verso 1, seria também uma Páscoa, então seriam 4 Páscoas a duração aí do ministério de Jesus. Também ele preservou muitos dos discursos de Jesus, como por exemplo, a fala de Jesus com Nicodemos, a fala de Jesus com a mulher samaritana e sua discussão sobre o pão da vida. São as apresentações de Jesus como seu eu sou, né? Essa é uma expressão que é muito interessante porque a gente vai encontrar ela no livro de Êxodo. Era a forma como Deus se apresentava, né? Eu sou o que sou. Então Jesus também vai se apresentar como o eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e a gente vai ver isso logo mais aí na nossa continuidade da aula. Ele deu ênfase especial à divindade de Jesus, e sua ênfase mais profunda, embora os outros evangelistas tenham também apresentado a divindade de Jesus, como foi no caso de Lucas, a gente viu a semana passada, mas ele fala da sua pré-existência. No capítulo 1, verso 1, quando ele coloca no princípio a pré-existência de Deus, o antes de todas as coisas serem criadas, a existência de Jesus já se fazia presente. Né? Capítulo 17, verso 5, fala ao próprio Jesus dessa sua pré-existência. Também aceitou a adoração. Aí ele apresenta Jesus como aquele que aceitou a adoração e não refutou essa adoração. A gente, olhando no Velho Testamento, sempre que aparecia um anjo, ele jamais aceitava ser adorado. Só há uma referência, ou referência a anjos que aceitaram a adoração, quando era apresentado como o anjo do Senhor. Ali a gente compreende que já seria uma figura, um antítipo, né? A pessoa de Cristo Jesus se manifestando ali no Antigo Testamento. Então, aqui no Novo Testamento, em João, Jesus aceita a adoração. E isso feito pelo próprio Tomé. Aquele que duvidou foi aquele que também chamou de Jesus Senhor meu e Deus meu. E Jesus não rejeita essa adoração. Afirmou também as obras, né, que vinham do Pai. Isso é uma descrição de João, afirmando que Jesus e tudo que ele fazia como parte do Pai, da parte do Pai, como mandado pelo seu Pai. Isso fica muito bem descrito aí, se você quiser, capítulo 5, verso 36. Ele também se apresentando como aquele que veio do Pai. E suas obras também vinham do Pai. Completando aí, como um título, né, que a gente está dando, sugestão do nosso autor, daquele material que a gente tem acompanhado e você já tem visto, passo a passo pelo Novo Testamento, contemplando a glória de Jesus. João aí descreve 7 milagres realizados por Jesus como sinais. Isso é uma coisa interessante, porque os sinais, eles têm um caráter explicativo, né, de que todo feito de Jesus tem uma explicação, tem um significado, tem uma simbologia, tem um propósito. E dentre estas também apresentar Jesus como o ungido de Deus, como Messias, como prometido de Deus. Então, essa manifestação do Deus encarnado. Não só a figura de Jesus homem, mas a figura de Jesus, Deus, o Deus encarnado.
Os 7 sinais apresentados aí por João são: o primeiro deles, transformar a água em vinho. Tem toda uma simbologia, todo um ensino que nos é trazido aí desse transformar a água em vinho. As talhas, a água como símbolo de imperfeição para a purificação, e transpondo aí o vinho para o simbolismo do sangue de Cristo Jesus, pelo qual somos remidos e lavados, perdoados dos nossos pecados. Também curar o filho do oficial, curar o paralítico, curar esse paralítico e alimentar a multidão, as 5.000 pessoas que acompanhavam a vida de Jesus, e andar sobre as águas, esse é um sinal e um milagre apresentado por João, e curar um cego de nascença. A gente vai ver esse personagem cego de nascença depois, porque ali Jesus explica sobre a relação que há entre o pecado e o sofrimento humano, que era uma pergunta dos próprios discípulos de Jesus. E a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, capítulo 11, do verso 38 ao verso 44. João também apresenta aí como singularidade o eu sou de Jesus. Também é muito interessante porque ele apresenta 7 milagres e também ele vai apresentar a declaração do eu sou de Jesus como 7 eu sou esse de Jesus. Vejamos quais são eles. Primeiro, Jesus se apresenta como: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E na lição do discipulado último, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o agricultor. Então, são apresentações de Jesus aí como o eu sou. João apresenta Jesus, ali no início do seu evangelho, como o Verbo eterno. Então, o Verbo era a forma como os judeus entendiam e compreendiam o jeito que Deus criou todas as coisas. E aí, tanto no Salmo 33, verso 6, a gente percebe como é que os judeus lidavam com a expressão o Verbo, Era o método usado por Deus para criar todas as coisas. No primeiro versículo, João afirmou aí 3 fatos sobre Jesus. Vamos ver aqui essa distinção aí logo nos primeiros versos dessa expressão do Verbo que se fez carne. Primeiro, o Verbo sempre existiu. A palavra aí, no princípio, nos reporta essa ideia de que no princípio era o Verbo, ou seja, antes de todas as coisas. Quando todas as coisas foram criadas, o Verbo já existia, a pré-existência do Verbo, a pré-existência de Cristo Jesus. Em segundo lugar, João ensinou a palavra de Deus, que ela tinha um distinto, era distinta do propósito de Deus, referindo-se aí ao Pai. João ensinou que a palavra de Deus era distinta do próprio Deus, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então aí João faz uma apresentação de Jesus como distinto na figura do Pai e a figura do Filho, caminhando aí já para, na sequência, depois quando ele vai falar do Espírito Santo, dessa triunidade, dessa trindade, das 3 pessoas da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
E aqui, João, apesar de apresentar a pré-existência de Jesus, ele faz essa distinção das duas pessoas, da figura do Pai e a figura do Filho. E em seguida, na terceira proposta, ele proclama a divindade de Jesus quando ele diz: e o Verbo era Deus. Então, mesmo apresentando a pessoa distinta, ele reconhece a deidade de Cristo Jesus. Então, nessa condição, Jesus passa a ser o que ele não era antes, ou seja, como Verbo encarnado, ele se torna homem, e assim se torna 100% homem e 100% Deus. Ele não deixa de ser Deus, mas ele se limita na condição do Filho, do encarnado, o homem que se fez presente no meio de nós. A encarnação, pela primeira vez, ele declarou que o Verbo e Deus eram a mesma pessoa. Ele declarou o fato da encarnação, testemunhou da glória da encarnação e descreveu o caráter da encarnação. Vamos fazer essa separação entre as três coisas? Então, aqui João declarou o fato da encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, testemunhou a glória da encarnação, esteve presente junto com Jesus, vivenciando o ministério de Jesus, a realização de todos os seus feitos, de todos os seus milagres, e descreveu o caráter da encarnação. Na encarnação, ele descreveu que Jesus não deixou de ser Deus, mas se tornou o que não havia sido, que era homem. Completo aí como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Também, ao testemunhar da glória da encarnação, João mostrou a glória de Deus em contraste aí com o Antigo Testamento, do Êxodo 33, 20. Agora podemos ver a glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, a testemunhação, aí, o testemunho da encarnação de Cristo Jesus. E por meio da encarnação de Jesus, o Filho unigênito de Deus, fez-se homem. E assim ele era aquele por meio de quem a promessa de Deus também se cumpriria, se operaria. Então aí, por meio da encarnação, a testificação e o caráter da encarnação. Quando Jesus, ou quando João olhava para Jesus, via nele a graça e a verdade. Graça aí se referindo ao contraste de Deus, e enquanto verdade, referindo-se aí à completa confiabilidade de Deus, a confiança na ação divina, na encarnação e no propósito da encarnação em Cristo Jesus. Nessa manifestação da glória de Deus também, de Cristo Jesus, a gente vê a conversão de Nicodemos. No discurso de Jesus com Nicodemos, nós testemunhamos aí os fatores envolvidos na própria conversão. Então, vamos nos lembrar, quem não nascer da água e do Espírito, não é preciso nascer de novo, na expressão ali no convite de Jesus a Nicodemos. Em primeiro lugar, da água, uma referência ao batismo, simbolizando aí o arrependimento dos pecados que o crente deveria demonstrar. Então, o batismo, o nascer da água, simbolizando o arrependimento e o compromisso que deve se ter com a mudança de vida. Em segundo lugar, indicou que o Espírito Santo transformaria a vida de Nicodemos, nascer da água e do Espírito. A nossa mudança de vida, a nossa transformação de vida, o processo de santificação se dá mediante a ação do Espírito Santo de Deus, que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas faltas. E em terceiro lugar, mostrou a necessidade de fé ou compromisso com Ele para receber a vida eterna. Então, aí os três determinantes aí para testificar a nossa
conversão, né? Arrependimento, presença do Espírito Santo de Deus e a necessidade da fé, do compromisso com Cristo Jesus. Muito bem, episódios únicos, relatos únicos que nós vamos encontrar somente no Evangelho de João. Então, o primeiro deles, o convite à vida abundante, capítulo 7, do verso 37 ao verso 39, nesse texto aí Jesus está profetizando, fazendo a promessa do Espírito Santo, e aí ele apresentou um convite, uma promessa, e João acrescentou aí uma explicação. Seria interessante se a gente tivesse um tempo aqui para nos debruçarmos para explicar essa realidade. Mas aí Jesus está dizendo que receberíamos o Espírito Santo de Deus e da nossa vida, do nosso interior, fluiriam rios de água viva. Então, é possível viver uma vida feliz, abundante, somente pela presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aí, a visão de Jesus em relação ao pecado, capítulo 7, do verso 53 ao capítulo 8, verso 11, né? Aí, as armadilhas sempre elaboradas pelos religiosos da época, em especial aqui nós estamos falando da mulher adúltera, quando Jesus então fala que se ninguém te condena, também eu não te condeno, vá e não peques mais. Então é a relação de Jesus com o pecado e com o pecador. Jesus nos ama, né, como pessoa, mas não ama o pecado. E se nós continuarmos na prática do pecado, esse sentido também que nos afasta de Deus, nos separa de Deus, a declaração da ideia de que também Deus se afasta de nós, né? Então é preciso arrependimento, é preciso abandonar o pecado para que a graça de Deus se manifeste sempre sobre a nossa vida. A condição é o arrependimento. Vai, não peques mais, né? Essa é a relação aí de Deus com o pecado. Terceiro, a eternidade de Jesus. O Evangelho de João é o que mais nos apresenta essa declaração da convicção de vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Na declaração de Jesus também dizendo, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Essa segurança da eternidade que nos é dada em Cristo Jesus é muito bem descrita aí pelo evangelista João. O pecado causa sofrimento, essa é a grande dúvida, e os discípulos perguntam isso para Jesus quando eles encontram um cego de nascença. Diz assim, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Então a relação ali demonstrada e a dúvida dos discípulos dessa relação entre o pecado e o sofrimento, que é uma dúvida de todos nós. Embora Jesus não declare ali, fazendo uma explicação devida sobre tudo isso, mas ele diz que o que ele tinha era para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, a lição que Jesus nos traz é que, independente do momento em que estivermos passando, o mais precioso é que Deus pode nos socorrer, Deus pode nos atender, Deus pode intervir na nossa vida e assim manifestar o seu poder e manifestar a sua glória. Os propósitos divinos se realizam também na nossa vida. E aí, a partir do capítulo 10, a gente vai ver Jesus cuidando dos seus, né? Nossa segurança eterna, como já foi apresentado, eu sou o bom pastor, aquele que ouve a minha voz e entra pela porta das ovelhas. Então, essa garantia e segurança daqueles que pertencem a Jesus, né? A obediência à voz e o conhecimento da voz do bom pastor nos levam ao refúgio, ao amparo e à segurança dada por Cristo Jesus. Também o amor como prova da fé cristã, que nós seríamos reconhecidos se vivêssemos
o amor de Deus. Então, além do amor de Deus derramado sobre nossas vidas, nós testificaríamos que pertenceríamos a Ele também se nós amássemos como Jesus amou. Então, aí, nesse sentido do amor, nós temos a palavra de Jesus como um mandamento, temos a palavra de Jesus como um exemplo e depois como o resultado. Como mandamento, amai-vos uns aos outros. Como exemplo, amar como Ele nos amou. E como resultado, que seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos também como Jesus amou. A nossa fonte de força espiritual. Então aí ele utilizou a imagem de uma videira para exemplificar a nossa saúde, nosso relacionamento saudável com Ele. É impossível termos saúde espiritual se não estivermos ligados a Ele, conectados à videira verdadeira, que Ele se apresenta como eu sou a videira verdadeira. É um dos eu sou de Jesus. Comunhão plena com Ele é o que nos dá saúde espiritual. E o Espírito Santo e a palavra. E aqui temos a explicação da obra do Espírito Santo de Deus. Capítulo 16, verso 5 em diante, até o verso 11, Jesus está dizendo qual a missão do Espírito Santo. Além de, capítulo 16, descrever outras, como o Consolador, como aquele Paracleto, aqui ele está dizendo que o Espírito ele nos vem para convencer do pecado, nos apresentar que somos pecadores, da justiça que é feita por meio do sacrifício de Cristo Jesus e do juízo, na declaração de que Satanás já foi julgado, já está condenado e que um dia também nos apresentaremos ante a sua face para o juízo findo. Então o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça em Cristo Jesus e do juízo da nossa apresentação diante do tribunal de Deus. E os últimos atos de Jesus registrados aí por João, e aí a expressão finda de Jesus no capítulo 19, verso 30, quando ele diz, está consumado. Essa expressão consumada tem o mesmo sentido apresentado depois pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, que é a expressão de quitação de uma dívida, quitação de um débito, encerramento de um processo, de uma condenação. Ele pagou por nós a salvação, e assim devemos a nossa salvação a Ele. Uma peregrinação de fé, capítulo 20, verso 20 ao 24, é o destaque aí da figura de Tomé, aquele que, apesar de ser leal, mas também era uma pessoa pessimista e cética em relação a tudo que via. Mas Jesus se apresenta a ele como aquele que, porque viu Jesus, então cria. Aí Jesus consuma dizendo, bem-aventurado aquele que crer e não vê. Então essa é a nossa jornada de fé. Continuar crendo, apesar de não vermos Deus, de não vermos mais Cristo Jesus, mas crermos aí nas suas promessas. E por último, a restauração de um líder caído. Capítulo 21, do verso 15 ao verso 19, é quando se dá a pesca maravilhosa lá no rio, no mar de Tiberíades, ali na Galileia. Então, Jesus se apresenta aos discípulos na beira da praia para comer um pão e um peixe assado. E aí Jesus faz a grande pergunta a Pedro. É importante a gente entender que ali não era só Pedro presente, mas todos estavam presentes, inclusive o discípulo amado que era João, o que é o escritor deste evangelho. A pergunta é, tu me amas? Então apacente as minhas ovelhas. Então aí é a restauração do coração de Pedro, assim como a restauração do coração dos outros discípulos, delegando a eles e especialmente a Pedro, a liderança da igreja naquele primeiro momento da história. Então, apacente as minhas ovelhas. Então, Jesus cuida do coração de Pedro e dá a ele a missão de apacentar e cuidar da sua igreja.
aí a gente compreende que o amor de Pedro é limitado, mas o de Deus é ilimitado. Apesar de Pedro ser limitado na sua condição, no seu amor, o amor de Jesus para com ele era ilimitado. E é isso que restaura a vida de Pedro e a sua liderança. Então, esse é o Evangelho de João. É um evangelho muito peculiar, em que nós temos aí a apresentação de Jesus como ungido, o Filho unigênito de Deus, o Messias, o Verbo, Deus encarnado, esse que se fez presente no nosso meio para a nossa redenção, também apresentando a figura do Espírito de Deus como consolador, como ensinador, como guia, que nos leva ao conhecimento de toda a verdade. Esse é o evangelista João. E assim aprendemos mais uma vez, e aí eu quero encerrar orando com vocês, pedindo que, assim como João nos apresenta Jesus, ungido de Deus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, escreve o seu evangelho para que todas as pessoas pudessem crer que é por meio da salvação em Cristo Jesus, e isso é uma peculiaridade dele, porque apresentando a fé em Jesus, ele diz que aqueles que creem nele terão a vida eterna, aqueles que não creem nele permanecerão condenados, né? Então, essa apresentação, nós entendemos que nós precisamos confiar e crer em Cristo Jesus como enviado de Deus para a nossa salvação. Deixe-me orar com você e aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Pai do céu, assim como João escreveu o seu evangelho, apresentando o Senhor como Messias, como prometido de Deus, aquele em quem devemos ter fé, confiar, crer plenamente como nosso Salvador, nós oramos por todos os nossos ouvintes, para que eles possam crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Assim como João nos escreve, ó Deus, apresentando que é o Espírito de Deus que nos convence da nossa condição de pecadores, que nos escreve, ó Deus, e nos também convence que só por meio do sacrifício de Jesus é que podemos ser salvos, e também nos acrescenta, ó Deus, convencendo que só por meio do Teu Espírito é que nós temos o entendimento que seremos apresentados no juízo final diante do Senhor, certo de que o inimigo já fora condenado, já foi julgado, e agora, ó Deus, salvos, poderemos herdar a vida eterna, mas não crendo no Senhor, também a condenação eterna. Ó Deus, certo de que é o Teu Espírito que nos convence de todas estas coisas, pedimos também pelos nossos ouvintes, para que eles sejam convencidos pelo Teu Espírito da salvação apresentada em Cristo Jesus. Nós oramos assim. Amém. Amém. Deus abençoe. Deixe de dar o seu like e a sua curtida.